Aleluia, glória a Deus. Aí melhorou. Quem tem a Bíblia aí, eu já vou pedir para você se preparando, em o nome de Jesus. No texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você já estou isso de alguém, mas o amor que constrange é o tema que nós vamos estar pregando aqui. Eu até dei uma zoada agora com o Luiz, porque falei primeiro o texto, depois o tema, então ficou uma maravilha. Amor que constrange. Quando você escuta a palavra constranger, constrangimento, o que vem à sua mente? Geralmente nós pensamos vergonha, acanhamento, uma coisa meio, estranha. Amém? Eu lembro que uma certa vez, na minha época de solteiro, eu fui numa festa e uma moça queria me conhecer. Olha, mexe. Eu não estava tão gordinho assim, então, E aí essa moça chegou para mim e falou assim: qual é a sua graça? Eu falei assim para ela: estou com graça nenhuma. Você acha, pastor, um negócio desse aí de graça, rapaz? Sai para lá. Eu falei para ela: não estou com graça nenhuma. Você lembra daquele evento que tinha em Paulínia, chamado Amigos? Adriel lembra? Estou ligado que você lembra. Quem lembra? Nossa, ninguém lembra. Ah, sim, você também lembra, eu estou ligado no movimento. Mateus. Era o grupo de sertanejos lá que se reunia e fazia um evento chamado Amigos. Foi nesse negócio. Irmãos, o lugar estava cheio. E aí, eu não sabia. Falei: não estou com graça nenhuma. A moça olhou para a amiga dela e fez assim. Pegou e saiu andando. E aí, o duro que o cara que estava junto comigo, ele começou a rir e não parava mais. Eu falei assim: por que você está rindo? Rapaz, você perdeu. Eu falei: perdi o quê? Não perdi nada. Foi a moça que quer te conhecer, ela perguntou o seu nome. Seu orelhudo. Irmãos, por Deus, eu fiquei com um negócio ruim, uma vergonha, rapaz. Eu queria sumir daquele lugar. Se eu pudesse fazer igual aquele bichinho que enfia a cabeça na terra, eu teria feito. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei constrangido com aquela situação. Falei: mas que orelhudo, rapaz do céu, eu não acredito. Falei que eu não acredito que eu fiz isso. E eu fiquei com vergonha. Na nossa vida, nós passamos por alguns constrangimentos. Irmãos, constrangimento, o que eu quero falar nessa noite não é sobre um constrangimento igual nós passamos no mundo. Eu quero falar sobre um constrangimento que Paulo falou em Coríntios, que causa uma mudança na minha vida e na sua. Amor que constrange. Você já imaginou algo que venha constranger a sua vida, mas para um bem maior? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Amém? Quando nós observamos as palavras de Paulo nas suas cartas,
Nós sempre vamos ser motivados a nos derramar na palavra de Deus e degustar tudo aquilo que Ele deixou. É lógico que Paulo, movido pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, escreveu as suas cartas. E se você pegar, na verdade, na minha opinião, acho que Paulo foi um dos maiores evangelistas que passou aqui nessa terra. Os escritos dele são maravilhosos e você pode ver que ele sempre está motivando o cristão, o ser que se diz povo de Deus, a estar tendo uma mudança de vida. Mas chega aqui nessa igreja, ele fala assim, amor que constrange. Eu fiquei pensando nessa palavra e eu falei, meu Deus, que amor é esse? Um amor que chega a causar um constrangimento na nossa vida, que faz com que eu e você mudamos de vida. O constrangimento que eu falo, e que Paulo estava falando ali, não é o constrangimento de vergonha, mas é um constrangimento de mudança. Um constrangimento que vai te impulsionar, que vai impelir a sua vida a ter atitude diferente, a ser uma nova criatura. Essa palavra constranger, ela vem do latim, e quando você começa a buscar ali na sua origem, você vai ver que ela é sobre impelir, impor, forçar, obrigar. Amor que constrange, amor que te obriga, amor que te força. Pastor, mas que negócio é esse? Se a palavra de Deus fala que nós temos que ter o quê? O livre-arbítrio de escolha. Escolhemos a Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Através disso, meu querido, o teu nome foi escrito no livro da vida. Amém? E você tem que ficar feliz por isso. Uma certa vez, os discípulos saíram para estar ministrando a palavra, e eles voltaram assim, nossa, empolgadíssimos. Caramba, meu, a gente orava, os demônios saíam fora, a gente orava, os enfermos eram curados, a gente orava e isso acontecia. Aí Jesus joga um balde de água fria nos caras. Fé, mas se contenta com isso aí não, velho. Fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Amor que constrange, amor que te impulsiona a ser uma nova pessoa, a ser uma nova criatura. Quando nós somos tocados pelo amor de Deus, quando nós somos atingidos pela graça que foi dada a nós através da morte de Jesus Cristo, nós somos movidos a ter uma nova vida. Porque do que adiantaria eu e você sermos tocados pelo amor de Deus e não mudar de vida? Do que adiantaria o sacrifício de Cristo se a minha vida e a sua não mudar quando nós declaramos que o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida? A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez o quê? Novo. Uma novidade de vida. Amor que constrange. A morte de Cristo ali na cruz, diretamente fala assim, você tem que mudar. E quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, quando nós começamos a nossa caminhada na presença de Deus, a nossa vida começa a ser mudada. Aquilo que nós fazíamos já não fazemos mais. Aquilo que nós pensávamos hoje já não pensamos mais. É lógico que somos falhos, somos pecadores, somos humanos. E pelo fato de ser humano, somos limitados. E aí o velho homem sempre vai querer dar uma sapiada ali, irmão. Tô aqui ainda, velho. Cuidado. É assim que funciona. É assim que funciona.
Mas quando nós somos tocados pelo amor de Deus, através da morte de Jesus, a nossa vida começa a tomar uma forma diferente daquilo que estávamos acostumados. Quando nós falamos sobre o amor de Deus, eu acho tão interessante. Quer ver? Ó, uma coisa. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Oxe, eu acho que tem uns aí que não estão amando todos não, hein? Vou repetir. Quem ama a Deus, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, Jeová. Você ama a Deus. E eu tenho a plena convicção disso. Quando eu estava na minha fase de paquera com a minha digníssima, hoje ela não está aqui, então eu posso falar. Amém? Luizão, corta essa parte. Não, estou brincando. Quando eu estava na minha fase de paquera da minha digníssima, Paula vai lembrar dessas coisas, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu comecei a ter atitudes que eu não tinha. Qual era o intuito disso? Conquistar o coração da abençoada. Eu comecei a ter um sentimento por ela, bom, e no decorrer do tempo, eu comecei a amá-la. E quando nós casamos, meu irmão, você faz coisa que você nem imagina. Para fazer o quê? Qual é o objetivo? Agradar a pessoa que você ama. Não é assim a temática do negócio? Quem ama a sua esposa e maltrata? Tudo bem que tem uns que faz isso, mas não é para ser assim, amém? Quando nós amamos uma pessoa, quando nós declaramos o nosso amor por ela, meus irmãos, a nossa vida muda. Porque você começa a fazer coisas para agradar, para conquistar aquela pessoa, ganhar a confiança dela. E o nosso amor não é somente de palavras. Eu falava para a digníssima que eu a amava. Falava, e bastante ainda. Mandava mensagem, eu te amo, amor. Pai, parece que está escorrendo mel aqui no negócio. Eu falava para ela. Só que as minhas palavras, se ficassem somente nas palavras, ela não saberia que eu a amava. Você pode observar, meus irmãos, grandes escritores, grandes pessoas, filósofos que descrevem sobre o amor. Quando você pega aqueles livros, você observa aquelas palavras, meu Deus, você chega à conclusão, esse cara manja dos Paranauê. Ele manja. O cara é o cara no amor. Só que se essas palavras ficarem somente nos livros, ficarem somente na escrita, valeu do que todo o amor ali descrito? De nada. Quando nós amamos, as nossas atitudes são diferentes. Quando nós amamos, a nossa vida começa a tomar uma forma diferente. Eu sei que você ama a Deus. Você declarou aqui. Você ama ao Senhor. Mas o amor, meus queridos, que nós temos por Deus, tem que moldar a nossa vida. Nós temos que começar a ter atitudes diferentes. Nós temos que começar a ter na nossa vida ações diferentes. Sabe por quê? Quando você levantou a sua mão e declarou que a sua vida era de Jesus, sabe o que você está falando? Mundo, tchau. Fui, partiu. Hashtag partiu. Já era. É isso que você está falando. Basicamente é isso. Fácil? Não é. Mas, quando nós declaramos o nosso amor a Deus, esse amor não pode ficar somente nas palavras. As minhas atitudes e as suas atitudes têm que ser diferentes.
Do que adiantaria eu falar para a digníssima que eu a amava, e aí chegar em casa, eu maltratava ela? Irmãos, eu não estou falando de discussão corriqueira aqui, isso tem. Normal, isso é a coisa mais normal do mundo. Se eu fazer a pergunta aqui, quem não tem briga no relacionamento, levanta a mão. Se levantar, irmão, você é um mentiroso. Tem, isso acontece. São duas pessoas diferentes. Você acha que não vai dar atrito? É óbvio que vai. Vai acontecer. Mas, meus queridos, quando nós declaramos o amor a Deus, a minha vida e a sua tem que ser diferente. A palavra de Deus fala que nós fomos chamados para ser o quê? Diferentes no meio da sociedade ao qual nós estamos inseridos. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Esse é o problema. Essa é a questão. O mundo está nos observando, irmãos. O mundo tem nos observado. E aí, entra um detalhe muito engraçado, que ultimamente eu tenho visto, as pessoas começam a achar que tudo é normal. Não, mas na Bíblia fala que tudo me é lícito. Mas o texto também termina que nem tudo te convém. O que não te convém? Aquilo que te faz o quê? Pecar. O problema é que as pessoas acham que tudo é normal. O fulano faz, então eu também posso fazer. Mas o fulano, e aí? Você está seguindo o fulano ou você está seguindo a Deus? Irmãos, quando nós declaramos o amor a Deus, quando nós somos tocados pela graça de Jesus, o amor que constrange, que Paulo fala aqui, esse amor nos impulsiona a ter uma vida diferente. Olha que interessante o que a palavra de Deus fala. Porque para mim, o viver é o quê? Cristo. E o morrer é lucro ou ganho. Quem falou isso? O mesmo cara que falou que o amor de Cristo constrange. O problema é que, quando nós queremos viver para Cristo, queremos viver do nosso jeito. Quem morreria por Jesus aqui? Levanta a mão. Eu não sei se você acompanha isso ou não, mas existem muitos cristãos que estão sendo perseguidos e que são mortos pela sua fé. Ou um tiro na cabeça, ou degolados, queimados. E isso é tanto homens, mulheres e crianças, porque eles não negam a sua fé. E eu sei que você também morreria por Jesus. Eu sei disso. Eu creio nisso. Mas eu quero te fazer uma pergunta contrária a essa, sobre morrer para Cristo. Você está disposto a viver para Cristo? Essa é a questão. Morrer, eu sei que você morre. Mas e o viver? Você vive para Cristo? Meus irmãos, a nossa vida já não pertence mais a nós. A nossa vida pertence a Jesus. A minha vida e a sua pertencem ao Senhor. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que quando nós decidimos viver para Cristo, a palavra de Deus fala sobre renúncias que temos que fazer. Eu acho tão maravilhoso que quando eu me converti, de verdade, né? Porque eu era convencido, não era convertido, eu abandonei muita coisa, renunciei muita coisa. Joguei um monte de CD fora, fiz uma limpeza no meu quarto, falei, isso aqui não pertence mais a Jesus. Joguei tudo fora. E eu observo que muitas pessoas também fizeram isso. O problema
é que no decorrer da sua caminhada, as coisas que você já achava um absurdo, você já não acha tão mais. As coisas que você falava, não, isso eu não posso fazer. Isso eu não posso ter dentro da minha casa. Isso eu não posso falar mais. No decorrer da caminhada, essas coisas começam a ser normais, toleráveis para você. O viver para Cristo inclui renúncia, irmão. Renunciar o quê? A sua vida. Credo, pastor, você está meio estranho hoje. Eu sou meio estranho mesmo, pode ficar sossegado. Não sou bipolar, pode ficar tranquilo. É que eu sou meio assim mesmo. A sua vida com Cristo inclui renúncia, irmão. Renunciar a você. A palavra de Deus está cheia de textos, repleta de textos falando sobre renúncia. Renunciar à nossa vida, renunciar o nosso eu e deixar com que Cristo, que Deus conduza a nossa vida. O problema é que não queremos mais soltar o poder de decisão que nós temos. A palavra de Deus, ela tem um texto que fala assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Para viver o quê? Para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2. A vida que agora vivo, eu não vivo mais para mim. Eu vivo por aquele que me amou e se entregou numa cruz para morrer por mim. Irmãos, renúncias estão sempre diante de nós. Cabe a mim e a você decidir renunciar ou não. Mas a nossa vida com Cristo tem que ter renúncia. Não tem outro jeito. Por quê? O amor de Cristo te constrange. Quando o amor de Cristo constrange a nossa vida, nós somos impulsionados a viver para Deus e a nossa vida já não pertence mais a nós. E devemos fazer renúncias. Sabe por quê? É um novo caminho que você decidiu. É uma outra vida. Eu acho tão interessante que quando Paulo fala aquele texto que nós lemos aqui, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo chega na convicção de que o viver dele era de Deus. Eu fico imaginando a mente de Paulo para chegar nessa escrita, irmão. E olha que, na época dele, o tempo em que ele viveu, não tinha tanta essa liberdade que nós temos hoje. Hoje nós podemos falar do amor de Cristo dentro de uma igreja. Somos um país livre, irmão, para falar de Jesus. Mas existem países hoje que não são. Já falei aqui infinitas vezes, igrejas que a polícia entra, bate no pastor, arrebenta todo mundo, filho. Taca fogo e assim vai. O problema é que a liberdade nos traz um falso sentimento. Esse varão esse é demais. Deus abençoe, varão. Só que renunciar não é fácil. Decidir renunciar não é fácil. Porque aí começa a misturar os seus sentimentos humanos. Porque você é cheio de vontades e desejos. Ou eu estou errado? Somente eu sou cheio de desejos e vontades. Creio que você também é um humano normal. Amém? Tem algum ET aqui que eu não estou sabendo? Tudo bem que nós não pertencemos a este mundo, amém? Então, você, por tabela, você é um extraterrestre, amém? Você não pertence mais a este mundo, irmão. Estamos de passagem aqui.
Renúncia, não é fácil decidir por ela. Porque o nosso desejo, a nossa vontade, tem falado mais alto. Existe uma guerra dentro de mim e de você, entre a carne e o Espírito. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre essa guerra. O problema é que aquela que nós alimentarmos mais é a que vai vencer. Se alimentarmos mais a carne vai vencer. Se alimentarmos mais o Espírito vai vencer. O problema é que alimentar a carne é mais satisfatório, é mais prazeroso, é mais gostoso. Irmãos, seja muito sincero, pecado é ruim? Pecado é ruim? Irmão, não é não. O trem é bom demais. Eu estou mentindo? O pecado é bom, irmão. Satisfaz a sua carne. Se pecado fosse ruim, irmão, ninguém fazia. Tudo bem que tem coisas. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Aí tem um trem chamado, como que chama? Dipirona. O sangue de Jeová, irmão. Que negócio ruim é aquele? Jesus. É muito ruim, credo. Você tem que tomar e, nossa, já come um pão, alguma coisa, pelo amor de Deus, esse negócio é ruim demais. Só que, aquilo vai te trazer o quê? Um benefício. Amém? O problema do pecado é que essa satisfação momentânea, você pensa, uau, passa assim, ó, muito rápido. O problema é depois. O problema é posterior a isso. O problema é que lá na frente, isso vai interferir na sua vida. Esse é o problema. Renunciar, irmão, não é fácil. Mas nós somos tocados pelo amor que constrange. O amor que constrange tem que mudar a minha vida e a sua. E quando nós somos mudados pelo amor de Deus, devemos nos fazer a pergunta seguinte: o quanto nós estamos dispostos a renunciar em favor de Deus? Vir numa escola dominical, eu sei que não é fácil. É fácil, pastor? Acordar de domingo de manhã? Não é fácil. Não é fácil, irmão. Eu sei que não é fácil, meu pai, porque eu venho também. Nossa, a melhor coisa do mundo, vou acordar de domingo de manhã. Era o único dia que eu podia dormir até mais tarde, eu tenho que acordar de domingo de manhã. Se você não acordar, eu quero profetizar que um testemunho de Jeová vai bater lá na sua porta e vai acordar você, em nome de Jesus. Amém? Quem fala amém? Irmãos, escola dominical, eu sei que não é fácil, mas nós temos que participar. Sabe por quê? Aqui no culto é diferente. Não temos como entrar mais profundamente na palavra, porque se fosse fazer isso, irmão, não dava tempo de ministrar a palavra. Estou certo ou estou errado, Edson? Você tem que participar, irmão. Não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas você tem que participar. Ai, pastor, mas então você virou um crente domingueiro. Não, você tem que participar. Participar das coisas de Deus. Por quê? A minha vida e a sua já não pertence mais a nós. E viver para Cristo inclui renúncia. Inclui renúncia. Outra coisa é que o amor de Cristo, quando Ele nos constrange, Ele nos impulsiona a amar a Deus, não somente a Deus, mas também a amar algo que é muito difícil, que é o próximo. A palavra de Deus tem um texto que fala assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
de todo o teu pensamento. 3 coisas, amém? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Olhando para esse texto, irmão, a gente pode chegar em várias conclusões. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, algumas coisas nos chamam a atenção. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso te chama a atenção? Chama a atenção para, puxa, caramba, velho, eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento. Só que, se isso te chamou a atenção, eu quero te corrigir. Sabe o que mais chama a atenção nesse texto? Olhando para ele? Essa palavra, semelhante a este. Eu sei que você ama a Deus, mas você tem amado o seu próximo? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E semelhante a este, semelhante a isso, semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas, você tem que amar o teu próximo, como a ti mesmo. Irmão, não é somente declarar o seu amor a Deus. Você tem que amar o próximo, como a você mesmo. Quem é o mais próximo a mim? Eu, pastor Almir. Quem é? Hã? Vocês estão acanhados, né? Não quer falar, né? Tudo vergonhoso. Quem é o mais próximo a mim? Minha esposa? Não é, cara. Não é. Não é. Quem é o mais próximo a mim? Também não. É o Hélio. Hélio. O Hélio é o mais próximo a mim. Amém? O meu próximo não é a minha esposa. O meu próximo não é os meus parentes. O meu próximo é quem estiver próximo de mim. Sabe por quê? Se você acha que o teu próximo é a sua família, e quando você estiver longe? E aí? O teu próximo é quando você está andando na rua e você vê um com dificuldade e você não faz nada para ajudar. Lembra do bom samaritano? Vem um doutor, né? Tudo os caras que dá pompa. Passa reto que o cara está lá jogado para as traças. Vem um, vem outro, vem outro. Quem que vai ajudar o cara? O samaritano. Samaritano, meu irmão, era um povo que não era muito agradável aos olhos dos judeus. Eles eram tidos como que a escória ali. E de quem menos se esperava, veio a ajuda. Irmãos, eu estou falando todas essas coisas porque estamos andando numa sociedade que não se importa mais com quem está próximo a nós. Estamos vivendo numa sociedade que o mais importante é o quê? Ter as coisas. E não ser. E infelizmente, essas coisas têm entrado na igreja. O meu próximo é quando eu passo lá na escola ou na faculdade, seja onde eu estiver, e ver uma pessoa que está precisando de ajuda, de uma palavra de amor que eu tenho, e não falo nada. Você aceitou a Cristo Jesus, amém? Se você aceitou a Ele, você está cheio de palavra de vida. Só que você tem que fazer o quê? Abrir a boca. Abre a boca aí. Você tem que abrir a boca, irmão. Tem que falar. Quando nós somos tocados pelo amor que constrange, somos impulsionados a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É impossível não pensarmos assim.
Se pensa diferente, irmão, alguma coisa errada tem. A palavra de Deus fala assim: então dirá o rei que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Sabe quem que vai falar isso um dia? Jesus Cristo. E aí, no decorrer do texto, ele continua, e as pessoas falam assim: mas Senhor, eu nunca te vi. Eu nunca te vi, como assim? Você teve fome, eu te dei de comer? Que negócio é esse? Que raio de negócio é esse que você teve preso e eu fui te ver? Eu nunca te vi. Aí o mesmo que fala isso, que é Jesus, vai falar assim: quando você fez aos meus pequeninos, você fez para mim. Meus queridos, quando nós somos tocados pelo amor que constrange, somos impulsionados a amar o próximo. Porque amando ao próximo, nós estamos amando a Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Já falei isso aqui infinitas vezes. É que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, somos instrumentos poderosos no meio da sociedade ao qual nós estamos inseridos. O problema é que nós não temos feito a diferença que éramos para fazer. Quando o amor constrange a minha vida e a sua e gera mudança em nós, até o meio que nós vivemos muda, irmão. Ô louco, pastor, sério? 12 pessoas foram tocadas pelo amor que constrange. E através dessas 12 pessoas, hoje nós temos a palavra de Deus diante de nós. Eles mudaram o meio que eles viviam. O problema é que hoje, por exemplo, no Brasil, somos mais de 50 milhões de evangélicos. Isso são dados, meu irmão, do governo. Mais de 50 milhões de evangélicos. Eu preciso falar alguma coisa da situação ao qual nosso país se encontra? Que diferença é essa que nós estamos fazendo? O problema é que nós estamos nos importando somente com nós, e não com o próximo, e não com os que precisam escutar uma palavra, mas daquela porta para fora. Ontem eu estava ministrando numa igreja em São Paulo, num congresso de jovens, e eu falei assim: irmãos, você tem que ganhar alma para Jesus, não dentro da igreja. Aí todo mundo ficou assim: mas que raio é esse, que eu ganho alma dentro da igreja? Que negócio é esse? Você tem que ganhar alma daquela porta para fora, porque de Jesus você tem que falar é daquela porta para fora. Você vem aqui para adorá-lo. Você vem aqui para bendizer o nome dele. A mesma coragem que nós temos de falar de Jesus aqui, temos que ter daquela porta para fora. Sabe por quê, irmãos? Muitas vidas podem ser tocadas pelo amor que constrange através da sua vida. Amém? Temos que ser movidos por este amor. E quando nós somos tocados também por esse amor que constrange, esse amor nos motiva a ter uma vida de serviço. Mas que negócio é esse, pastor? Eu falei: velho. Nós somos impulsionados a servir ao reino de Deus. O problema é que nós estamos querendo ser servido e não servir. Esse que é o problema. Tem um texto que eu acho muito interessante, que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos
Vamos à casa do Senhor. O salmista, quando ele diz isso, existe toda uma história, irmão, por trás disso. Não é que, deixa eu ver o que eu vou escrever. Já alegrei-me como no ministério, vamos à casa do Senhor. Não, tem toda uma história atrás disso. Era um sacrifício, às vezes, para alguns judeus que moravam muito distante de chegar ao templo. Eles tinham que passar por vales, por muitas coisas, passar dificuldade para chegar ao templo. E aí o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Na casa do Senhor ele encontrava alegria. Na casa do Senhor ele encontrava algo que ia satisfazer esse vazio que existia dentro dele, que só pode ser preenchido por Deus. Você fica alegre quando fala assim: hoje vamos na igreja, aleluia. O salmista falou. O problema é que, infelizmente, muita coisa que tem acontecido no meio de onde nós estamos vivendo, e isso tem entrado dentro das igrejas, é que as pessoas têm frequentado as igrejas por uma obrigação, para bater um cartão. Pastor, estou aqui, hein? Firmeza. Eu vim, hein? Irmão, esse não é o intuito da igreja. Esse não é o intuito da igreja. Hoje eu vou encontrar meus amigos, vou na igreja. Esse não é o intuito da igreja. O intuito da igreja é vir aqui para render graças a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. É um lugar que aonde você vai e chora aos pés do Senhor, não pelo pastor, não pelos presbíteros e pelos diáconos, mas você chora diante de Deus, e Deus vem com uma palavra para você e te conforta. Você pede socorro no momento de angústia, e Ele vem e te socorre. Ele faz assim, Ele te estende a mão, e te levanta e te coloca de pé. Esse é o intuito da igreja, irmão. O intuito da igreja é provocar uma mudança na sociedade. O problema é que, infelizmente, essa não tem sido a realidade. Irmãos, quando nós somos tocados pelo amor que constrange, e a nossa vida começa a ser uma vida de serviço, não ligamos para muitas coisas. Quando nós chegamos na casa de Deus, nos alegramos. Quando nós chegamos na casa de Deus e fazemos alguma coisa, temos que fazer o nosso melhor, irmão. Se você veio entregar água aqui para o pastor, faça o seu melhor, Juninho. Foi a melhor água? No seu possível foi. Amém? Você vai limpar a igreja? Limpe da melhor forma possível, irmão, e com alegria. O problema é que isso não é realidade. Infelizmente, as pessoas estão querendo ser servidas e não servir. O próprio Jesus, o nosso Salvador, Ele diz que Ele veio não para ser servido, e sim para servir. E um dos maiores exemplos disso é quando Ele chega no momento da história dele, chama os discípulos e fala assim: cambada, o negócio é o seguinte, fica quietinho aí nas suas, dá o pezinho aqui, vem, dá o pezinho aqui. Eu imagino os pés, lindos pés dos discípulos, unhas encravadas, cheio de terra, que os caras, alguns deles eram pescadores, irmão. Você imagina? Quem já ficou com a mão muito tempo dando água e de repente você olha e fala: ai meu Deus, estou derretendo. Você já imaginou isso? E aí Jesus fala assim: dá o pezinho aqui, vai. Dá o pezinho. Jesus vai lá, com toda a sua humildade, com todo o seu carinho, e lava os pés dos discípulos. Irmãos, Cristo deu o maior exemplo para a minha vida e para a sua, de serviço. Nós devemos olhar para a igreja hoje e pensar assim:
no que eu posso ajudar? No que eu posso fazer para ajudar, não a igreja pelo fato do pastor X ou Y, mas para Deus. Porque todas as coisas que você faz, meu irmão, na casa de Deus é para Deus e não para o homem. Você pode fazer alguma coisa para me agradar. Posso até não achar ruim isso, velho, mas não é o necessário. Você acha que não é legal você receber um copinho de água gelada aí? Quem quer um copinho de água gelada? Eu recebi, velho. É bom demais. Mas esse não é o principal. As coisas que você faz na igreja, no reino de Deus, é para Deus ser glorificado. E não você. Deus, Ele quer te usar, irmão. Ele quer fazer muito através da sua vida. E você foi tocado por este amor que constrange. O interessante do texto, que fala sobre o que o amor constrange, que está lá em 2 Coríntios, que nós lemos aqui, é o final do texto. Que ele fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Você foi tocado pelo amor que constrange. E não para você ter mais a sua vida para si mesmo, mas sim para aquele que te amou e morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. É para Ele que você tem que viver. É para Ele que você tem que fazer as coisas. Irmãos, somos tocados pelo amor que constrange a minha vida e a sua. E isso tem que nos impulsionar a ser pessoas diferentes. Tem que nos impulsionar a ter atitudes diferentes. A amar as pessoas como a nós mesmos. O problema é que nós não deixamos que as coisas aconteçam. Quem estraga tudo somos nós mesmos. Não é Deus. Não é o Senhor, não é o Espírito de Deus. Somos nós. Meu querido, em nome de Jesus, deixa o Senhor mudar a sua vida. Deixa Ele te impulsionar a ter uma nova mentalidade.